em Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, e vamos ler os versos 1 até o verso 8. Isaías capítulo 6, versos 1 até o verso 8. Uma vez que todos acharam, nós vamos ler. Isaías capítulo 6, versos 1 até o verso 8. Podemos ler? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumo. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz que dizia, a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Este é o relato mais impressionante de como Deus chama e de como Deus capacita aqueles que Ele chama. Ele chama e Ele capacita. Chamou Isaías e capacitou-o. Foi quando Isaías estava orando sobre o pórtico do templo que ele recebeu esta visão majestosa. Diante dele estava a porta do Santíssimo do templo celestial. Ela foi aberta. Ele viu um alto e sublime trono e viu também o Senhor, Jeová, assentado sobre o trono. Ondas de êxtase pulsaram em seu coração ao ver a glória indescritível de Jeová sobre o trono. O trono estava rodeado de uma multidão de anjos chamados serafins, um séquito de anjos. De cada lado do trono estavam 2 corais de serafins com as faces veladas em adoração, e o salmo vibrante que os serafins cantavam dizia: Santo, Santo, Santo é o Jeová dos exércitos. Isaías foi tomado de emoção. Isaías foi constrangido a começar a cantar o coro divino juntamente com os anjos. Mas subitamente ele parou de cantar, porque foi possuído pelo medo. Como ele, um homem impuro, com lábios impuros, poderia cantar tal adoração a Jeová? Isaías denunciava os pecados dos outros, mas agora ele começou a ver o seu próprio pecado. É fácil pregar contra o pecado dos outros. Difícil é mortificar o pecado em nossa própria vida. Então um dos serafins voou até Isaías com uma brasa viva, tirada do altar de incenso, e tocou a boca de Isaías, dizendo: a tua iniquidade foi tirada e o teu pecado foi perdoado. Amém? A maioria dos comentaristas bíblicos considera esta brasa viva tirada do altar como sendo um símbolo do poder purificador divino. Mas no livro Obreiros Evangélicos, página 23, nós lemos que a brasa viva é um símbolo de purificação e representa também a potência dos esforços dos verdadeiros servos de Deus. Em Isaías capítulo 6, verso 8, aqui lemos que foi Jeová, YHWH. Este é o tetragrama que determina e que revela o nome de Deus, YHWH. Essas são as 4 consoantes que estão ali em Isaías 6:8, quando fala: o Senhor falou, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías 6:8, portanto, está falando que foi Jeová quem fez a pergunta e quem falou com Isaías. Porém, queridos, o Espírito Santo
mostrou para Paulo, e Paulo, lá em Atos capítulo 28, verso 25, diz que quem falou com Isaías, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Foi o Espírito Santo. Interessante que o YHWH, que é o nome da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, é um nome também aplicado ao Espírito Santo. Porque Paulo diz que foi o Espírito Santo quem falou com Isaías. Portanto, meus queridos, desde os tempos imemoriais, o fogo tem sido simbolizado pelo poder do Espírito Santo. João Batista pregou sobre isso. Em Mateus capítulo 3, verso 11, João Batista falou: eu vos batizo com água, mas aquele que vem depois de mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O fogo sempre foi usado para representar o Espírito Santo. Jesus também falou em Lucas capítulo 12, verso 49: eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Aquela experiência de Isaías que ele teve diante do Senhor foi para ele o batismo do Espírito Santo. Ali ele foi batizado pelo Espírito Santo, e ele ficou incendiado do Espírito Santo. Essa experiência nós temos que ter. Não foi só Isaías. Todos nós temos que ter a experiência do batismo do Espírito Santo, tocados pelo Espírito Santo. Muitos não recebem o batismo do Espírito Santo porque não falam sobre o batismo do Espírito Santo, não pensam no batismo do Espírito Santo, não sonham com este batismo, por isso não vão receber. Porque Deus só dará àqueles que buscam, àqueles que imploram, àqueles que jejuam por isso. Em Efésios capítulo 5, verso 18, diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Então é uma ordem que Deus dá, que nós temos que nos encher do Espírito Santo e não nos embriagarmos com bebidas alcoólicas. Queridos, o grande pecado dos que professam ser cristãos é não abrirem o coração para receber o Espírito Santo. Isso está no livro Mensagens Escolhidas, volume 2, página 57. E no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 156, Deus fala: Jesus, o grande mestre, possuía uma ilimitada variedade de assuntos para pregar. Mas aquele em que mais longamente se demorava era a dotação do Espírito Santo. Jesus falava e falava novamente e pregava novamente sobre o Espírito Santo. O assunto que hoje é menos considerado, qual é? O Espírito Santo. O recebimento do Espírito Santo é uma característica importante da religião cristã. Assim como nós não podemos parar no Antigo Testamento. Você não pode parar no Antigo Testamento. Você tem que avançar para o Novo Testamento também. E você tem que avançar para Jesus. Mas você não pode parar no Antigo Testamento, você também não pode parar em Jesus. Porque Jesus não foi a última bênção prometida. Depois de Jesus existe mais uma bênção prometida. O Pai deu o Filho, mas o Filho também está dando alguma coisa. O Pai deu o Filho para salvar o mundo, e o Filho deu o Espírito Santo para transformar o mundo. Não podemos parar no Filho, nós temos que seguir recebendo a bênção que vem do sacrifício de Jesus na cruz. A era de Jesus durou 33 anos e meio, mas a era do Espírito Santo é de 2000 anos. Jesus prometeu: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. João capítulo 14, verso 18. Queridos, ficar sem o Espírito Santo é ficar sem o fruto do Espírito Santo. E ficar sem o fruto do Espírito Santo é não ter nada de Jesus. Porque o fruto do Espírito Santo é a mente de Jesus, é o caráter de Jesus, é o temperamento de Jesus. Quem diz que tem Jesus, mas não tem o Espírito Santo, ele não tem nada. Por quê? Porque a mente de Jesus, o caráter de Jesus, o jeitinho de ser de Jesus, é o Espírito Santo que dá. Isto na Bíblia é chamado de fruto do Espírito Santo. Sem Jesus todos nós estamos perdidos, porque Ele é Salvador. E sem o Espírito Santo estamos todos perdidos,
Porque é o Espírito Santo que nos transforma, é o Espírito Santo que nos convence do pecado, que nos mostra a necessidade de um Salvador. Ninguém apreciaria Jesus se o Espírito Santo não nos convencesse dos pecados que temos, da necessidade que temos de um Salvador. Sem o Espírito Santo, os cristãos não seriam diferentes dos pagãos. Sem o Espírito Santo, não haveria diferença entre a vida do cristão e a vida do ímpio. Viveriam o mesmo estilo de vida. Porque é o Espírito Santo que convence do pecado, é o Espírito Santo que transforma o nosso coração, elimina os maus hábitos e estabelece na sua vida os hábitos de oração de Jesus, os hábitos alimentares de Jesus. Sem o Espírito Santo, o ladrão Zaqueu continuaria sendo ladrão. A adúltera Maria continuaria sendo adúltera. Sem o Espírito Santo, não existiria igreja cristã. Foi em circunstâncias muito difíceis, irmãos, que Isaías foi chamado para ser profeta. E ele quis fugir da missão de profeta. Ele estava protelando. E foi exatamente quando ele estava orando para que Deus tirasse dele este fardo de ser profeta. Este fardo de ter que pregar a mensagem que Deus queria. Quando Isaías estava orando no pórtico do templo, quando Deus se manifestou e se revelou para ele, foi ali que Deus o achou. Esta experiência de Isaías repete-se na vida de muitos de nós. Temos muitos que trabalham extremamente e diligentemente na igreja, nos cargos da igreja, nos departamentos da igreja, mas ainda não conseguiram ser batizados pelo Espírito Santo. O poder divino ainda não lhes tocou os lábios. Tem nome de vivos, mas estão mortos. Tem os nomes no livro da igreja, mas não tem os seus nomes no livro da vida do Cordeiro. Será que eu estou falando para alguém que trabalha incessantemente para a igreja, mas que ainda não buscou o batismo do Espírito Santo? Alguém que trabalha incessantemente para a igreja, mas ainda não se preocupou em ser batizado pelo Espírito Santo? John Wesley pertencia a esta classe de cristãos, bons cristãos, mas que não conhecem nada do Espírito Santo. E John Wesley foi pastor por 15 anos, sem conhecer o Espírito Santo. Eu posso dizer a vocês que dá para ser pastor não só 15, 30, 40, 50 anos. Dá para ser pastor a vida toda, sem conhecer o Espírito Santo. Será que eu estou falando para alguém que está vivendo a sua vida cristã, sua vida adventista, por décadas, mas que ainda não sabe o que é batismo do Espírito Santo? Foi naquela abençoada noite do dia 24 de maio de 1738 que John Wesley entrou numa reunião por acaso. Eu não diria por acaso, foi providência divina. Ele entrou numa reunião chamada Reunião dos Irmãos Morávios, na rua Aldersgate, em Londres. E quando os irmãos morávios começaram a ler a introdução da epístola de Paulo aos Romanos, o Espírito Santo de Deus veio sobre John Wesley. E ele descreveu a experiência dizendo: eu senti o meu coração aquecido de uma maneira estranha e senti que eu confiava em Jesus somente para a minha salvação. Depois de 15 anos, o Espírito Santo veio sobre John Wesley. Todos nós precisamos ter uma experiência como a de John Wesley. Devemos possuir o coração aquecido antes de poder aquecer os outros. William Arthur, no seu livro Línguas de Fogo, declarou: se a pregação do Evangelho deve exercer um grande poder sobre a humanidade, isso deve ocorrer ou pelo alistamento de homens extraordinários, ou pela dotação de um poder extraordinário. E eu sei que Deus não chama homens extraordinários. Deus chama homens ordinários, comuns, homens e mulheres ordinários, mas lhes dota com poder extraordinário para fazerem uma obra extraordinária. Após o dia do Pentecostes, a igreja primitiva se encheu de homens e mulheres ordinários, comuns, como Pedro, Barnabé, Paulo, Ágabo, Felipe, Estevão, Maria, Priscila, Dorcas, Eunice,
A única qualificação que estes homens e mulheres possuíam era que eles estavam cheios do Espírito. Essa era a credencial deles, que os capacitava a fazer o trabalho. Eles não vieram de uma universidade, de um bacharelado. A credencial deles era: eles estão cheios do Espírito Santo. Poderíamos dizer isso hoje, que a credencial daqueles que são nomeados como diáconos, diaconisas, anciãos e pastores, eles são cheios do Espírito Santo? Como é que eles podiam avaliar naquele tempo se uma pessoa era cheia do Espírito Santo ou não? Como é que eles avaliavam isso? Quando eles iam escolher, eles escolhiam pessoas cheias do Espírito Santo. Como é que isso aparece na vida da pessoa? Como é que você pode pesar na balança uma pessoa que tem o Espírito Santo e uma pessoa que não tem o Espírito Santo? Como? Será que a nossa igreja está esfriando por estarem as comissões escolhendo homens e mulheres que não estão cheios do Espírito Santo? Falam bem, têm boa aparência, boa postura, ou são formados nisso, formados naquilo? Sim, tudo isso ajuda. Mas e daí? E o Espírito Santo? Onde fica ele? Quando os apóstolos saíram pregando por todo o mundo, a religião cristã era desconhecida. Eles não possuíam credencial, não possuíam sermões preparados, eles não tinham um arquivo de sermões, eles não tinham uma série de estudos bíblicos, como nós temos hoje, várias séries de estudos bíblicos, com os textos todos bem arranjados, convincentes. Eles não tinham isso. Eles não tinham um orçamento financeiro que lhes pagasse as despesas, não possuíam uma grande organização por trás, dando sustento. Eles não tinham instituições, colégios, hospitais, casas publicadoras, mas eles tinham uma coisa: eram cheios do Espírito Santo. E hoje, meus irmãos, nós temos casas publicadoras, hospitais, instituições, universidades, temos tudo. Será que poderemos dizer que estamos cheios do Espírito Santo? Os discípulos, eles possuíam uma língua de fogo. Eles possuíam uma língua de fogo, com que abrasante linguagem vestiam suas ideias quando testificavam de Jesus, impelidos até os confins da terra, testificando do poder de Jesus. Foi somente quando a igreja transferiu a dependência do poder divino para a hierarquia eclesiástica, quando eles começaram a confiar em homens, em métodos e dinheiro, que a apostasia apareceu. Pergunto, muitas vezes faço esta pergunta: até quando teremos de esperar para que a nossa igreja aprenda a mesma lição? No ano de 1903, Ellen White escreveu: ao prosperar a obra, tivemos que fazer acréscimos, e posteriormente, quando homens ambiciosos ingressaram na sua direção, outros acréscimos foram feitos, mais do que o necessário, porque tais homens pensavam que construções dariam proeminência para a obra. Isto foi um erro. Não são prédios que dão destaque à obra de Deus, mas a fidelidade e integridade dos obreiros. Deus não derrama o Espírito Santo sobre prédios, sobre igrejas bonitas, sobre associações bonitas, sobre uniões bonitas, sobre monumentos. Deus não derrama o Espírito Santo sobre prédios, coisas inanimadas. Deus derrama o Espírito Santo sobre pessoas preparadas para receber. Uma organização perfeita, atividades bem programadas, multiplicação de meios e esforços não suprem a falta do Espírito Santo. Ellen White escreveu: se o poder divino não se juntar com o esforço humano, eu não darei uma palha por tudo quanto o homem possa fazer. Se o poder divino não se juntar ao poder humano, eu não darei, disse Ellen White, uma palha por tudo quanto o maior homem possa fazer. A minha convicção, queridos, minha firme convicção, é que a nossa igreja cresceu até aqui pelo poder da chuva temporânea. Mas a chuva temporânea não basta mais. Nós precisamos agora da chuva serôdia. Agora, no tempo do fim, nós precisamos da chuva serôdia. Mas a chuva serôdia só será derramada se decidirmos parar de pecar pecados acariciados, pecados culturalmente aceitos dentro da igreja. Como é que eu posso ser batizado pelo Espírito Santo?
Como você pode ser batizado pelo Espírito Santo? Eu confesso humildemente que o batismo do Espírito Santo é algo misterioso. É misterioso. A encarnação do poder do Espírito Santo no ser humano é um profundo mistério da graça divina. Mas um fato é muito claro na Bíblia sobre o batismo do Espírito Santo. A Bíblia deixa claro que o batismo do Espírito Santo é totalmente diferente da experiência da conversão. Primeiro você se converte. Primeiro você nasce do Espírito. Isso não pode ser confundido com o batismo do Espírito. Quando aceitamos a Jesus como Salvador, somos salvos, somos batizados nas águas. Isso a Bíblia chama de novo nascimento, ou nascimento do Espírito. Mas além de nascermos do Espírito, precisamos buscar fervorosamente algo mais, chamado na Bíblia de o batismo do Espírito Santo. Quando nascemos do Espírito Santo, ele começa a nos comunicar o fruto do Espírito, que é o caráter de Jesus. Ele vai transferindo para você o caráter de Jesus dia a dia. Mas o nascimento do Espírito pode ser comparado à chuva temporânea. Mas o batismo do Espírito deve ser comparado à chuva serôdia. O batismo do Espírito é de graça, é gratuito. Assim como a salvação em Jesus é gratuita. Mas existe um preço a pagar. Como, pastor, se é gratuito, como é que tem um preço a pagar? Vejam, no livro Desejado de Todas as Nações, página 502, diz assim: Cristo prometeu o dom do Espírito Santo à sua igreja. E a promessa nos pertence a nós. Mas como todas as outras promessas, é dada sob condições. A promessa do batismo do Espírito Santo, ela é dada sob condições. E agora vamos ver quais são as condições para você ser batizado pelo Espírito Santo. Primeiro, devemos passar tempo diário aos pés de Jesus antes de sair pregar. Primeiro você fica com Jesus para depois sair pregando Jesus. Fica com Jesus todos os dias antes de sair. Os discípulos foram proibidos por Jesus de saírem pregando. Jesus disse: primeiro fiquem em Jerusalém e depois saiam pregando na Judeia, na Samaria e até os confins da terra. Nós não temos muitas vezes paciência para ficar com Jesus, gastar tempo com Jesus. Lembra-se, queridos irmãos, que antes de ser Marta, trabalhando ativamente para Jesus, nós temos que ser Maria, assentada aos pés de Jesus. As Martas precisam primeiro parar aos pés de Jesus, entesourar Jesus, acumular o poder de Jesus, ser batizado pelo Espírito Santo e então sair. Então os esforços serão coroados de êxito e de sucesso. Deus tem um lugar para as Martas e para as Marias na igreja, mas elas precisam estar sentadas primeiro aos pés de Jesus. A dificuldade é que tudo isso toma tempo e nós somos muito apressados. No livro de Atos, lemos que o Espírito Santo trabalhava enquanto os discípulos esperavam. Lembram aqueles 10 dias que Jesus subiu para o céu e os discípulos ficaram por 10 dias esperando, enquanto o Espírito Santo estava trabalhando. Infelizmente hoje, os homens estão trabalhando e o Espírito Santo está esperando. Inverteu. Parece que nossa única preocupação hoje é produzir, organizar, construir, fazer pequenos grupos, multiplicar. Esperamos resultados grandiosos, mas nós temos falência espiritual. Ellen White fala que o movimento missionário avançou muito mais do que o espírito missionário. Você não pode ter só vontade de pregar. Você tem que ter vontade de ficar com Jesus, de permanecer com Jesus. Precisa acontecer um Pentecoste pessoal na sua vida antes de acontecer um Pentecoste histórico na igreja. Se a chuva temporânea não fizer o seu trabalho, a chuva serôdia não fará desenvolver a semente até a perfeição. Pode ser que ela esteja sendo derramada nos corações ao nosso redor. Pessoas sentadas no seu banco podem estar recebendo a chuva serôdia do Espírito Santo
e você não está percebendo, nem discernindo. Isso está no livro Testemunho para Ministros, página 506 e 507. Então a primeira condição para receber o batismo do Espírito Santo é ficar com Jesus antes de sair. Segunda condição, devemos ter fome e sede do Espírito Santo. Você tem fome e sede do Espírito Santo? Você tem aquela sede que um corpo que está sem água por 2, 3 dias? Você tem aquela sede por água? Tem esta mesma sede pelo Espírito Santo? O salmista Davi disse: assim como a corça suspira pelas correntes de águas, minha alma suspira por ti, Senhor. Queridos, nós temos que ter fome e sede do Espírito Santo. Jesus disse em João capítulo 7, verso 37 a 39. Jesus falou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não tinha sido dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Enquanto Jesus estava na terra, o Espírito Santo já estava trabalhando, mas ainda não tinha sido derramado. Foi quando Jesus foi glorificado no céu que o Espírito Santo foi derramado. Houve um tempo chamado Era de Jesus, e agora existe um tempo chamado Era do Espírito Santo. Só que nós não estamos dando valor ao Espírito Santo. Terceiro requisito para ser batizado pelo Espírito Santo: devemos desejar o Espírito Santo para propósitos santificados. Para que você quer ser batizado pelo Espírito Santo? Para esnobar? Para chamar a televisão e filmar você? Para ocupar cargos importantes? Quais são os propósitos que motivam você a buscar o batismo do Espírito Santo? Se nós desejarmos o batismo do Espírito por motivos egoístas, não o receberemos. Assim como Simão o mágico, lembram de Simão o mágico que ofereceu dinheiro para Pedro, querendo comprar o dom do Espírito Santo? Pedro disse: o teu dinheiro seja contigo para a tua perdição. Porque ele queria comprar o dom do Espírito Santo para si mesmo, para usar o Espírito Santo. Não é você que usa o Espírito Santo, é o Espírito Santo que usa você. Qual é o propósito de Deus derramar o Espírito Santo sobre uma pessoa? Para que aquela pessoa glorifique o nome de Deus. O propósito para derramar o Espírito Santo sobre você é glorificar o nome de Deus. Muitos líderes tentam exaltar mais o seu cargo do que o seu Deus. No livro Testemunhos, volume 5, página 82, lemos: há poucos homens consagrados entre nós, poucos que hajam lutado e vencido na batalha contra o eu. Poucos consagrados, poucos que lutaram e venceram a batalha contra o eu. Muitos se consideram como sendo o sol e todo mundo como sendo satélites girando em torno dele. Não é assim, meus queridos. Nós temos que ocupar a posição de servos. São Bernardo disse assim: uma vez eu preguei de mim mesmo e os eruditos vieram me elogiar. Hoje eu preguei de Jesus e os pecadores vieram me agradecer. Quando você prega de si mesmo, as pessoas elogiam o seu sermão. Mas quando você prega de Jesus, os pecadores vêm agradecer pelo sermão. O Espírito Santo só é dado para o serviço e nunca para a ostentação pessoal. Quarto requisito, irmãos, para ser batizado pelo Espírito Santo é a oração. Orar, pedir, clamar incessantemente. Jesus disse em Lucas 11:13: se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. O Espírito Santo será dado àqueles que pedirem, clamarem. Quantas vezes por dia você pede o Espírito Santo? Quantas vezes você busca o batismo do Espírito Santo? Todas as vezes que o livro de Atos dos Apóstolos menciona
que o Espírito Santo foi derramado foi em resultado de oração. Quando a igreja estava reunida orando, o Espírito Santo desceu. A oração é indispensável. Uma quinta condição para ser batizado pelo Espírito Santo é a fé. Fé. Fé é a certeza de que Deus vai cumprir a promessa que Ele deu. Fé é a certeza de que aquele que começa a pedir o batismo do Espírito Santo já começou a receber. A fé constitui a convicção, mas você não pode confundir fé com sentimentalismo. Muitas pessoas acham que só é batizado pelo Espírito Santo quem teve grandes emoções, grandes alegrias, grandes êxtases. Pessoas que, queridos, você não pode confundir o batismo do Espírito Santo com grandes emoções. Pode ter sim grandes emoções no batismo do Espírito Santo, mas há muitos que não passam por grandes emoções e também estão sendo batizados pelo Espírito Santo. Não podemos confundir uma coisa com a outra e nem condenar as emoções. Há pessoas que querem condenar tanto as emoções que se tornam pessoas frias, cristãos frios, cristãos insensíveis, que não tocam ninguém, cristãos que não choram, cristãos que não têm emoções, mas que também não movem o coração de outras pessoas. Não podemos ir de um extremo para o outro. O batismo do Espírito Santo pode vir com emoções, com lágrimas, sim, e encher o seu coração de alegria. Mas também o batismo do Espírito Santo pode vir de uma forma bem imperceptível. Mas o Espírito Santo está sendo derramado sobre você. Agora, queridos, eu gostaria de falar para vocês sobre a última condição para receber o batismo do Espírito Santo. A última. Agora se agarra. Tem que parar de pecar. O que, pastor? Para você ser batizado pelo Espírito Santo, você tem que parar de pecar. Pecados conhecidos. Parar de pecar totalmente, irmãos, sendo pecadores, com natureza pecaminosa, não dá. Que todos os dias o Espírito Santo vai mostrar pecados na nossa vida que nós nem ainda imaginávamos que tínhamos. Mas parar de pecar pecados acariciados, conhecidos, pecados amados, pecados familiares, isto dá, em nome de Jesus. E aqueles que querem ser batizados pelo Espírito Santo precisam parar de pecar os pecados de todos os dias, de todos os meses, de todos os anos. Pastor, poderia citar um exemplo? O imposto de renda que você não paga. Se você pensa que você vai ser batizado pelo Espírito Santo sonegando os impostos do governo, esqueça, companheiro. Esqueça. Porque isso é um pecado conhecido. Pastor, mas se eu for pagar o imposto de renda, não vai sobrar nada para mim? E se você deixa de pagar, vai sobrar alguma coisa para o céu? Vai sobrar alguma coisa de você para o céu, se você deixa de pagar os impostos? Eu estou falando de uma coisa que pode atingir talvez 80% da igreja. Talvez 90% da igreja. Que vive a vida nos Estados Unidos, desfruta dos bens do mundo, primeiro mundo, mas não paga os seus impostos. Mas será, pastor? Olha, Jesus falou: dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Mas não tem um jeitinho, pastor, da gente entender de outra forma esse verso? Não tem jeitinho. Existe honestidade. O que é de Deus é de Deus, o santo dízimo e as ofertas. E o que é do governo, o imposto seja alto ou baixo, não importa. É do governo, é do governo. Mas se eu fizer isso, eu vou ficar aqui trocando 6 por meia dúzia, não vou poder fazer minha poupança, não importa. Você pode ganhar o céu, porque o batismo do Espírito Santo não pode ser derramado enquanto estivermos vivendo na prática de pecados conhecidos. Mas eu não tenho nem social, eu não tenho nem green card, como é que eu vou ser fiel? Ah, queridos, quem quer ser fiel, consegue um tax number,
consegue um tax number. Qualquer pessoa pode receber esse número para a declaração de imposto de renda. Não precisa social para pagar imposto. O senhor poderia me citar algum outro pecadinho desses que vão impedir muita gente de receber o batismo do Espírito Santo? Será que eu devo ficar falando aqui de pecadinhos? Ou é o Espírito Santo que tem que convencer você dos pecados que você já sabe que são pecados? Qualquer um desses pecados, mesmo aqueles que todo mundo pratica, mas quando você começa a suplicar a bênção do Espírito Santo, o Espírito Santo vai dizer: fulano e tal, este é o pecado. Se quer que eu mostre, eu estou mostrando para você. Pare de assistir novela, meu irmão. Pare de assistir qualquer novela. Pare de gastar tempo na televisão, gaste tempo com a Bíblia. Confesse os seus pecados a Jesus. Queridos, respondemos o que o batismo do Espírito Santo vai operar na minha vida. O que o batismo do Espírito Santo opera na nossa vida? Eu respondo com uma só palavra: poder. Poder. Poder genuíno e sobrenatural. Atos 1:8 diz assim: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O que acontece quando você é batizado pelo Espírito Santo? Poder. E a sua esposa sabe quando isso acontece. O seu marido sabe quando você recebe poder. Seus filhos sabem quando você recebe poder. Seus amigos de trabalho sabem quando você recebe o poder do Espírito Santo. Isso não é uma coisa imperceptível. As pessoas percebem. Os filhos, as esposas, os maridos, os amigos saberão disso quando você for batizado pelo Espírito Santo. Satanás saberá quando você for batizado pelo Espírito Santo, porque você vai abandonar os pecados que ele opreendia com aqueles pecados. Quando você se libertou daqueles pecados, mas você não vai ter medo. Você não vai ter medo. O Satanás vai perseguir você ferozmente quando você for batizado pelo Espírito Santo. Você está sendo perseguido ferozmente? Não? Talvez você ainda não tenha sido batizado pelo Espírito Santo, porque Satanás sabe aqueles que foram e os persegue ferozmente. Mas quem importa? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Necessitamos da energia pentecostal. Esta virá, pois o Senhor tem prometido enviar o seu Espírito. Obreiros Evangélicos, página 308. Haverá um tal avivamento da primitiva piedade, como não fora testemunhado durante muitos séculos. O batismo do Espírito Santo, como no dia do Pentecostes, levará a você operar muitas obras maravilhosas. Seres celestes entrarão em nosso meio e homens falarão segundo forem movidos pelo Espírito de Deus. Mensagem escolhida, volume 2, página 57. Será que a nossa igreja está preparada para tudo isso? O que você faria com alguém que começasse a curar enfermos aqui dentro da igreja? Ia reunir a comissão para discipliná-lo? O que você ia fazer com alguém que começasse a falar em outra língua aqui dentro? Você diria: não, isso não faz parte da nossa igreja. Ou você ia analisar, segundo a Bíblia, se a vida daquele irmão corresponde ao que a Bíblia diz, aplicaria nele os testes, as provas da Bíblia, para saber se é autêntico o dom? Será que nós aceitaríamos o batismo do Espírito Santo na vida dos membros? Porque quem é batizado pelo Espírito Santo, ele aparece, ele é visível, as pessoas percebem. Em Testemunhos para a Igreja, volume 7, página 33, diz assim: tudo que os apóstolos operaram, todo membro da igreja deve operar hoje. Tudo. A repetição da experiência pentecostal tem que ocorrer hoje. Aquele tempo foi a chuva temporânea, e agora será chuva serôdia muito maior. O derramamento do Espírito Santo no dia do Pentecostes foi a chuva temporânea.
porém a chuva serôdia será muito maior. Parábolas de Jesus, página 121. Servos de Deus com os rostos iluminados e a resplandecer de santa consagração, apressar-se-ão de um lugar para o outro, para proclamar a mensagem do céu. Operar-se-ão prodígios, doentes serão curados, e sinais e maravilhas seguirão os crentes. Grande conflito, página 611. Ah, minha querida igreja, somos como loucos por amor a Jesus. Nunca estar em chamas é insensatez, se é que cremos na Bíblia. Olhamos para um mundo nesta hora tão trágica, nesse período em que os casamentos com o mesmo sexo estão sendo aprovados no mundo todo, e trêmulos, vemos o mundo à beira de um abismo, e dizemos, certamente Jesus vai voltar logo, porque não existe mais tempo. Mas quando olhamos para a igreja enamorada do mundo, morna, mais se parecendo com Satanás do que com Jesus, começamos a chorar, porque se assim for, Jesus não vai voltar nos próximos 100 anos, nem 1000 anos, porque a igreja tem que se parecer com Jesus, para Jesus poder voltar. Quando o caráter de Cristo for reproduzido nos seus filhos, então Ele virá para reclamá-los como seus. Meu apelo, minha querida igreja, é: acorda, querida igreja, acorda, querido irmão, pois o tempo do batismo do Espírito Santo chegou, e o céu se prepara para começar o selamento do povo de Deus. Deixe que o fogo caia do céu sobre você, e seja incendiada a sua vida, incendiando a igreja. Deixem o fogo cair, e sejam batizados pelo Espírito Santo. Aleluia! Deus seja louvado. Ora vem, Senhor Jesus. Que a graça e a paz de Jesus permaneçam com vocês. Querida igreja, queridos irmãos. Amém? Amém. Vamos cantar. Vamos cantar o número 157. 157. Sobre o Espírito Santo de Deus. 157.